Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos fazer essa aula de sistema de controle de qualidade de dados meteorológicos, né? O sistema de garantia assegurada de dados. Então, é um conjunto de técnicas e procedimentos e documentação e tudo mais que entregam, além de um dado, uma maneira de você inferir a qualidade dele, tanto para um uso imediato quanto para reparar esses dados em tempo real. Enfim, é uma ideia bastante comum agora, quando a gente está trabalhando, não se limita essencialmente à meteorologia, mas qualquer sistema de controle de qualidade, desde uma câmera que está filmando algo até, até um sistema de automação de uma casa, tudo vai ser baseado nesse mesmo princípio, né? Então aqui a gente vai trazer para a meteorologia por conta de ter suas especificidades, mas pode ser um conjunto mais amplo de dados. Então, quando se informa o resultado da medição de uma quantidade física, é obrigatório dar uma indicação quantitativa da qualidade do resultado informado para aqueles que o utilizam possam avaliar a sua confiabilidade. Sem essa indicação, os resultados da medição não podem ser comparados entre si, nem com valores de referência ou com as normas ou especificações desse dado, né? A gente não pode fazer essas comparações. Então, é necessário que seja implementado, também compreendido e aceito um procedimento para caracterizar a qualidade dos resultados de uma medição. Isso é, quantificar e expressar a incerteza de medição. Então, incerteza de medição é aquilo que a gente viu lá na instrumentação 1. É uma maneira da gente falar sobre o erro, né? A incerteza dessa medição. Então, controle de qualidade de dados, né? O objetivo é manter a mais alta qualidade um banco de dados, né, com o que há, que é a qualidade assegurada em inglês, né, quality assurance, né, asseguramento da qualidade, né. As falhas dos dados têm que ser detectadas rapidamente para ser corrigidas, né. A ação corretiva tem que ser eficiente. Então, quando alguém detecta uma falha, ele já tem que saber o que tem que ser feito para corrigir essa falha, né? Dados duvidosos têm que ser separados para verificação. Então, esses dados são, a princípio, duvidosos. E aí a gente tem que verificar esses dados, se eles são realmente reais ou não. Isso é um aspecto muito importante, porque muitas vezes dados duvidosos também são eventos severos. Então, principalmente num contexto de mudança climática, né? Então, choveu uma quantidade enorme de precipitação. Isso vai acontecer e vai ser real. Então, como detectar isso, né? Então, cada vez mais interessante essa questão de qualidade de dados, né? Então, para isso, os bancos de dados, né, os bancos de dados devem incluir bits, né, com status associado a cada dado. Então, são vários status de análise, né, que propiciam, né, essa certeza da qualidade desse dado. Então, sistemas de CQD não devem alterar os dados, né? Então não se trata de lá e não, era um dado diferente. Não, se trata de você estabelecer o status da qualidade dos mesmos, né? Inclusive se o dado não foi verificado, se o dado não foi checado, né? Sistemas de CQD poderiam talvez indicar se os dados fossem realmente válidos, mas que representam as condições meteorológicas inesperadas ou incomuns. É aquilo que eu já falei para vocês.
pode ser que o dado ele seja realmente válido, né? E várias situações já geraram esse tipo de coisa. Então, vários eventos comuns. Então, existe um evento chamado a tempestade perfeita, a tempestade do dia do presidente nos Estados Unidos, que ela trouxe muito transtorno por causa de neve que caiu na costa leste americana, e que ela foi mal prevista porque o sistema de qualidade de dados disse que aquele abaixamento de pressão que ele estava observando era real, e quanto que era real. E aí, obviamente, depois quando você refez a simulação, você viu que isso era um erro. Então, isso é importante, né? Eu tenho outros dados, outros eventos para falar para vocês, né? Então, quando a gente está falando de CQD, a gente está falando de um procedimento que vai o tempo todo mudando, né? A gente pode rever um dado do passado e, inclusive, aprender e melhorar nosso sistema de controle de qualidade a partir dessa história, dessa verificação, né? Os dados indicados poderiam indicar para algum usuário, né? Mas não deveriam ficar, disponíveis para o uso em rotina. Então, por isso, esses dados que precisam ser checados, eles devem ficar lá no banco de dados, mas eles não deveriam ficar uso em comum, porque eventualmente eles poderiam ser mal utilizados, né? Isso é um outro aspecto ruim de um dado ruim, né? O mau uso. O uso, por exemplo, tem alguém que está querendo receber uma vantagem de vida no sistema de seguro, pode usar um dado desses para receber esse dado que não é verdadeiro. Então, agora nós vamos ver, né, os componentes mais importantes do CQD, né? Então, calibração em laboratório, intercomparação de campo, monitoramento de dados em tempo real, documentação, metadados, a questão de revisão independente e a publicação da avaliação da qualidade dos resultados. Então, isso vai ser visto agora em seguida. Calibração em laboratório. Então, instalações de calibrações laboratoriais são requeridas para verificar a calibração dos instrumentos suspeitos e para obter nova calibração para instrumentos que perderam sua calibração ou que foram reparados. Contudo, uma calibração laboratorial não necessariamente prediz bem a performance de um instrumento em campo. Isso porque se dá em condições laboratoriais, porque em condições laboratoriais nunca replicam todas as condições de campo. Por exemplo, uma calibração laboratorial de sensores de temperatura jamais incluiriam os efeitos da radiação solar e terrestre, nem estariam sujeitas a uma pobre ligação com a atmosfera em decorrência das baixas velocidades de vento existentes dentro do laboratório. Então é preciso ter consciência disso. Tá, o segundo procedimento é as intercomparações em campo, né? Então, há dois tipos de intercomparação em campo que deveriam ser feitas. Né, uma intercomparação, né, em campo com uma estação, uma outra estação, né? Então, vocês colocar duas estações no mesmo local. Isso, agora com o barateamento dos sensores, isso é muito bem-vindo, né? Então, você sempre teria uma segunda opinião sobre um determinado assunto, né? E também, quando técnicos visitam as estações, eles podem levar padrões de referência, né, portáteis, né, e fazer uma checagem de comparação de rotina. Então, você leva uma estaçãozinha portátil, deixa lá funcionando durante um determinado tempo, depois você compara esses resultados. Isso é intercomparação de campo. Isso é muito interessante. Mas dos dois, o que eu mais gosto é do item A, que é colocar uma estação, um segundo sensor. Esse tipo de procedimento tem ganhado muito
muito espaço ultimamente, justamente pelo fato das estações terem ficado muito baratas. Então você aproveita um determinado local que você já fez um investimento grande, como esses dados são realmente importantes, e faz duas medidas simultâneas das mesmas variáveis. Obviamente, ocupando lá um espaço, tendo um espaço entre elas, elas nunca vão ser os mesmos resultados, elas nunca vão ter a mesma fonte, nunca vai ser a mesma estação, são duas estações. Então, isso é um procedimento que tem sido abordado principalmente por causa da questão das mudanças climáticas. Uma segunda estação. Monitoramento de dados em tempo real. Então, nem a calibração de laboratório, nem as intercomparações em campo de rotina irão indicar, irão trazer qualquer indicação de problemas correntes no campo, como o sistema de coleta e reporta de dados em tempo real. Dados ruins serão transmitidos para os usuários até serem detectados e indicados. O volume de dados será grande demais para permitir que aos observadores humanos monitorem efetivamente a qualidade de dados. Por isso, um sistema de monitoramento automático em tempo real é necessário. Tá? Então, o programa monitor deve ter dois importantes componentes: um algoritmo de escaneamento e um algoritmo de diagnóstico. A função do algoritmo de escaneamento é detectar valores discrepantes, enquanto o algoritmo de diagnóstico serão utilizados para inferir a possível causa. O programa monitor deve analisar o fluxo de dados para checar, usando técnicas estatísticas adaptadas à análise de dados exploratórios, o conhecimento da atmosfera e o conhecimento de sistemas de medição, usando análises objetivas de um grupo de estações Mesonet em condições adequadas. Né? Então, esse termo Mesonet são estações, tem as estações sinóticas e tem as estações de mesoscala. Né? Então, essas com medições a cada minuto, né, são normalmente estações Mesonet. A tendência no futuro é que tudo vire Mesonet, tudo vire medições em minutos, por conta, sim, da facilidade de comunicação global e pela necessidade, né? Você tem um hardware lá no campo, por que não medir em alta frequência dos dados? Mesmo porque isso é pró, né, qualidade de dados. Se você ter um dado medido a cada 1 hora, ou a cada 3 horas, ou a cada 5 horas, é muito mais provável que esse dado seja errado. E, ao mesmo tempo, você não consegue identificar por conta, assim, da não variação de dados. Por exemplo, nós tivemos aí uns sistemas de medição de velocidade de vento implantados pelo Lab Solar aí, na época que eu comecei a trabalhar lá, que eram deficientes. Os anemômetros começaram a frear, então eles davam um resultado, né? Mas, obviamente, quando a gente foi olhar os dados variando minuto a minuto, a gente via que o negócio, né, o vento chegava e ele demorava um monte até chegar naquele determinado ponto, porque tinha muito atrito. Então, essa é uma maneira muito interessante da gente verificar esses dados, né? Mas isso foi feito em laboratório, foi feito por humanos, deveria ter sido feito por laboratório. Então, num outro projeto que a gente trabalhou, né, a gente já implantou tudo isso que a gente vê agora. Então, as técnicas de análise de dados exploratórios devem ser robustas e separar os valores discrepantes, ou seja, elas devem ser insensíveis à variação da forma, da densidade probabilística de dados. Ou seja, quando você olhar os dados anteriormente e posteriormente, a análise, você não deve mudar a forma dos dados, a não ser que tenha um valor muito discrepante, né? Por exemplo, muitos zeros, a estação ficou desligada, aí vai ter muito, mas eles não podem mudar muito
a função de distribuição de dados, né? Se é uma gaussiana, vai ter que permanecer uma gaussiana. Basicamente é isso. O conhecimento dos limites atmosféricos, então da física, né, permite colocar limites de algumas variáveis, tais como a umidade relativa. Todas as variáveis a gente pode colocar. Então, que devem ser eliminadas ou reportadas ao mínimo, né, digamos, se, por exemplo, a umidade relativa for entre 20, menor que 20 e maior do que 104%. Então, é um limite físico que a gente pode colocar já na hora que os dados estão observando. Umidade relativa zero. Não pode, né? Ou é suspeito. Pelo menos para utilização em tempo real, a gente tem que colocar esse limite para a coisa funcionar, né? E umidade relativa a mais de 104%. Isso é possível, mas na alta atmosfera. Em superfície é muito improvável, né? Também o conhecimento dos sistemas de medição, né, coloca valores absolutos no alcance de cada variável. Se uma variável exceder esses limites, uma falha de hardware deve ter ocorrido. Por exemplo, se o sensor é projetado para medir pressão entre 650 e 1100 hectopascal, né, esses valores não podem, valores além desse limite não podem ser considerados. Então, ele está medindo 100 hectopascal, ele está medindo 1200, né? Então, o sensor não foi projetado para isso. Não é questão atmosférica, é simplesmente a questão do sensor, né? E cada sensor vai ter lá os limites nos quais ele foi projetado. E aí a gente pode usar isso como um input muito importante. Bom, uma coisa importante, né? O programa monitor deve ser feito sob medida para o sistema. Então, cada sistema, cada programa. E deve ser desenvolvido em forma de incrementos sucessivos, né? Então, inicialmente, ele empregaria testes bem simples, né? E depois disso, testes mais sofisticados podem ser acrescentados passo a passo e são desenvolvidos, né? O programa de monitoramento de QA jamais será perfeito. Ele não conseguirá detectar algumas falhas e identificará alguns dados válidos como provavelmente defeituosos. Isso é preciso ter em mente. Por isso, o programa monitor não deve deletar os dados, mas estabelecer um indicador associado a cada dado que mostre sua qualidade provável. Isto requer apenas uns poucos bytes, 2 ou 4, né, seriam suficientes para provavelmente um bom indicador de dados ruins ou dados faltosos ou inclusive não qualificados. É isso que a gente tem que ter em mente, né? Então, o programa monitor deve ter um mecanismo para alterar o operador sempre que alertar o operador sempre que detectar possíveis falhas, né? Então, normalmente ligado a um celular, e ele vai ligar para alguém dizendo, olha, está acontecendo algo, porque ele roda sozinho, né? Alguns alarmes serão faltosos, e assim não é resultante de falhas no hardware, mas podem estar indicados a eventos meteorológicos interessantes. Então, assim, muito interessante isso, né? Então, você ter um sistema de qualidade de dados é basicamente você ter um nowcast para eventos severos, tá? Eles vão estar suportando o sistema de falha que você implemente, né? Ele deve ser suficientemente simples, né? Para indicar também essas possibilidades. Então, essa questão da documentação, dos metadados, né, são muito importantes, né? Então, que tipo de documentação é necessário? Um documento caracterizando a estação remota, né? São as características da estação remota, providenciando um artigo que descreva
seus principais instrumentos e como eles foram calibrados, né? É basicamente isso, cada um numerado, cada instrumento lá tendo seu RG, vamos dizer assim. Além disso, um arquivo descritor da estação, né? Deve ter um arquivo com fotografias panorâmicas, mostrando o alcance e direção, né, da natureza e do terreno no entorno, né? E além disso, a gente deve ter um banco de dados de sensores, né? Como parte do banco de dados dos sistemas, né, um arquivo deve incluir a localização e a elevação da estação, por exemplo, uma estação meteorológica padrão, uma estação agrícola especial ou alguma estação de sensoriamento para pesquisa, né? Então, cada sensor deve está descrito dentro desse banco de dados, isso faz parte da documentação. E isso é uma coisa que vai evoluindo com o tempo. Cada vez que é feita uma calibração, uma visitação em campo, esse banco de dados ele tem que ser, né, esses metadados têm que ser alimentados. Então, revisões independentes. Então, na época de fake news, a gente sabe, né, que qualquer declaração, né, ou publicação em jornal deve ser revisada. Então, por isso a gente deve fazer revisões periódicas, independente da performance da rede de trabalho. E sempre é possível para uma pessoa em intensa e constante proximidade com o projeto tornar-se cega para problemas. Isso ajudará a remover algumas causas de suas cegueiras. Então, basicamente, é revisão independente por uma outra pessoa, né, que pode ser um auditor ou alguém da própria sua área, que vai simplesmente ver o que você está fazendo, seguir o procedimento para ver eventuais inconsistências no teu sistema. Então isso é muito importante. Então, a gente vai fazer também a questão da avaliação, da publicação de uma avaliação da qualidade dos dados, né? Então, haverá frequentemente falhas dos dados em qualquer rede de trabalho, mesmo com um programador de qualidade de dados esboçados acima, né? Para auxiliar os críticos a fazer uma avaliação realista, né, seria desejável publicar, talvez mensalmente, uma estimativa honesta da performance da rede de trabalho, incluindo falhas nos dados, causas quando conhecidas e as ações tomadas. Então, normalmente você tem uma homepage com essas informações. Bom, todos esses procedimentos que a gente fez acima, eles fazem parte da maioria das estações. Então, em 2008, 2006, eu comecei a trabalhar num sistema parecido com esse, uma Mesonet, com funções de monitorar, foi um embrião de uma estação muito maior hoje que existe no Brasil, que monitora as condições em linhas de transmissões de eletricidade. Então, uma linha de transmissão de eletricidade, ela tem que ter uma estação lá para monitorar a temperatura, a radiação e a precipitação, porque no momento que passa a eletricidade, você gera o efeito Ohm. Esse efeito Ohm vai aquecer o fio, aquecer bastante, vai chegar até 100 graus ou mais do que isso. E aí com isso, o que acontece é que ele vai aumentar a catenária dele, né? E aí ele pode chegar a uma altura em que não respeita a distância de segurança, né? E um relâmpago, né? Uma quebra da permissividade elétrica do ar, e aí com isso você vai ter um incêndio ou um blackout. Então isso é preciso evitar. Para isso, a gente implantou essa rede de estações meteorológicas e funciona até hoje. Porém, esses dados que seriam úteis para a gente fazer a verificação da qualidade, a publicação, não estão mais disponíveis. Eu não entendo mais por que eles não estão disponíveis. Então, para isso, a gente vai usar uma outra estação, né, do projeto Sonda, do INPE, que é um projeto que caminhou paralelo ao nosso,
pelo Silvio, né? O Silvio é um pesquisador aqui, trabalha aqui na UFSC, com o Ricardo Rütter, né? Na parte com o Aldo, e ele faz parte dessa equipe que mantém o sonda. Então essas estações nós vamos usar para fazer as nossas análises, né? Porque ele tem todo esse procedimento, parte desse procedimento, porque a parte laboratorial não é disponível na rede, mas provavelmente eles fizeram publicações indicando isso, e os dados todos estão feitos, tem esse monitor. Bom, eu vou depois discutir essa parte, e aí a gente vai pegar um conjunto de dados para cada um, para vocês fazerem uma nova validação desses dados, né? Então aqui a gente está vendo a estação, a página desse sistema do sonda, né? Que é um sistema de organização nacional de dados ambientais, lá no INPE, né? Uma página que está disponível, né, para vocês usarem. Aqui a gente tem a equipe do projeto, né, equipe executora do projeto. Agora é coordenado pelo professor Enio, que foi um pesquisador visitante aqui na UFSC, alguém bem próximo da gente, né? E esse projeto ele foi já tem bastante tempo e ele está atual, né? Então a gente tem aqui uma rede de estações, né? Bastante grande, tá? Tem uma em Florianópolis, mas infelizmente nem todas estão disponíveis, né? Mas o sistema de dados está disponível e validado, e deixa eu ver, aqui a gente tem e a gente tem uma base de dados para validar essas estações, né? Aqui a gente tem os dados que tem disponível nessas estações. A gente pode ver que a periodicidade de 10 em 10 minutos. Na verdade, ela tem uma fase 1, né, que tem periodicidade média de 1 em 1 minuto, e uma com 10 em 10 minutos, né? Então, obviamente, quanto mais dados, né, quanto mais frequência, maior volume de dados, né, mais fácil de verificar a qualidade deles. Então, cada estação é colocada em um formato zip, né, e tem um cabeçalho, né, sobre os dados, e você tem a separação delimitadora aqui com um ponto e vírgula. E então ele está em português, é bom vocês saberem isso, né? E quando a medida não é feita, né, a gente coloca ali um not available, not data, né? Então os dados, os cabeçalhos, e aqui como importar os arquivos, tem aqui nesse arquivo aqui que vocês podem olhar, né? Vocês podem olhar nessa página aqui, sonda.ccst, né, ao setor de satélites, no INPE, lá em Cachoeira Paulista. Aqui a gente tem fotos, né, dessas estações, de cada uma dessas estações, que faz parte lá daquele processo de documentação dos dados, né? Algumas são estações radiométricas, né? E outras estações um pouco mais comuns, né? As publicações, né, tanto sobre a qualidade de dados, né, estão aqui nesse local, e existem várias publicações, mas o que a gente vai olhar é essa questão da validação dos dados, né? Então, o que a gente tem aqui? Então, a rede sonda, assim como o nosso sistema, ele se baseou em outros sistemas de validação, né? Então, a gente, como fazia parte, né, nós temos uma estação aqui na UFSC que faz parte do BSRN, ela está bem capenga, e a gente quer ver se traz ela para a meteorologia nos próximos anos. Para realmente são estações muito importantes, muito caras do ponto de vista até em termos de
dados, né? Porque daqui a 100 anos a gente vai precisar dessas estações para entender o que está sendo feito. E ela está muito deixada de lado. Então, o BSRN, Baseline Surface Radiation Network, já tem mais de 100 anos de existência. É uma parte das estações mais voltadas para a radiação. Então, e além disso, né, a gente, além do BSRN, a gente utiliza para os dados meteorológicos e anemométricos, a gente utiliza o WebMet.com, que é um laboratório de medidas de dados existente no Canadá. A gente também tem, né, a WRMC, que é a World Radiation Monitor Center, que tem, né, ele faz procedimentos também, tem uma documentação bastante grande que a gente tem usado, né, que a gente usou também, para evidenciar a qualidade dos dados, né. Então, o procedimento, né, então, qual é o procedimento que é feito para validar os dados? Então, a gente tem 4 etapas aqui, então tem 4 algoritmos, né. Normalmente esse um aqui não está disponível porque só a presença dos dados, porque é um algoritmo do dado suspeito, quando é fisicamente impossível, né? Então, se existem os dados, é porque tem. Então, aqui a gente tem uma coluna para variáveis anemométricas, variáveis meteorológicas e variáveis radiométricas, né? Então, sabendo disso, então, a segunda etapa que é colocado, o algoritmo 2, ele verifica se o dado é suspeito, né, quando o fenômeno é extremamente raro, né? Daí o 3, né, o algoritmo 3, ele verifica dados suspeitos quando uma evolução temporal não é condizente para a variável, né? No caso de variáveis anemométricas e meteorológicas. Nas variáveis radiométricas, né, o dado suspeito, né, é inconsistente com a medida apresentada por outras variáveis na estação. Então, assim, se a gente tem uma variável, porque radiométricas são mais difíceis, então quando outra variável é suspeita, a gente pode colocar um suspeito na radiação baseado em outras variáveis, porque a radiométrica ela muda muito rapidamente, né? Então, por exemplo, tiver chuva e tiver radiação, você pode colocar lá que esse valor é suspeito, né? Bom, aí o quarto algoritmo, né, é os dados suspeitos inconsistentes com medições apresentadas por outras variáveis na mesma estação, né? Então, é quando a gente pega uma variável e coloca outra. Por exemplo, se você tiver medida da velocidade do vento, tá? E não medida de direção do vento, você certamente tem alguma suspeita, o vento não está mudando de direção, né, durante muito tempo, você tem ali um problema de que o teu sensor está com problemas de tá enferrujado, né, ou tá alguma coisa impedindo, por exemplo, a chuva, né, tem algo ruim. No caso das variáveis meteorológicas, dados suspeitos, medidas estejam inconsistentes quando comparado com a estimativa de modelos computacionais. Então, isso também é uma outra coisa interessante, né? Então, você pode pegar o mesmo dado, né, e rodar um modelo e verificar que lá, por exemplo, não poderia ter um determinado valor, ou ele excede muito o valor dado pela modelagem numérica, né? Isso é uma maneira da gente validar os dados. Bom, aqui a gente tem o código, né? Então, todas as etapas a gente utiliza né, os bits, né, que são 3, né? Esse 0 aqui normalmente é deixado de lado no código que vocês vão colocar. Então, eles utilizam o seguinte procedimento. Esses códigos aqui, vocês escolhem, né? Então, existe esse código aqui, ele é o mesmo usado na BSRN, mas pode ser diferente. Então, no caso, olha só, o 0 é quando nenhum procedimento é executado, né? Óbvio que isso vale para os três últimos algoritmos, o procedimento 2, 3 e 4, né? Então,
O 2 significa dados suspeitos de serem corretos, tá? O 5 é procedimento não pode ser executado por alguma razão. Por exemplo, se você está no primeiro dado ou o último dado, você não pode fazer uma evolução do que está acontecendo depois. Então, você vai ter um 5. Então, é bom ter certeza, ter clareza que sempre, né, o primeiro dado e o último vão aparecer com esse. Ou outra coisa, por exemplo, a série foi interrompida, né, medidas. Então, lá para os dados, né, então é importante ver a questão da evolução temporal. E o 9 aqui, ó, é um dado que é de boa qualidade, né? E isso essas informações, esses bytes, eles podem estar junto com os dados lá na hora, na mesma série temporal, ou eles podem estar num arquivo diferente. Se eles estiverem na mesma série temporal, é muito importante, porque 999 é 999 é tipicamente interpretado como pressão, ou ainda, né, como no caso de estações meteorológicas, quando a medida não foi feita. Então é importante saber essas medidas. Então, por exemplo, aqui, ó, se tiver um algoritmo 5299, então significa o seguinte: 5, né, tá aqui, ó, procedimento não pode ser executado. Então, o primeiro dado da linha, tá? Um procedimento. 2 significa dado suspeito de ser incorreto. Por isso ele colocou. Mas o procedimento, o 3 e o 4, disseram que os dados não são suspeitos. Então, obviamente, você tem aqui uma hierarquia de procedimentos que, né, que vale você olhar esses dados aqui para depois olhar os... Então você faz uma leitura da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda, aliás, em termos de procedimento. Agora, se você tem um procedimento 5552, então aqui, olha só, é um procedimento impossível, né, nos três primeiros procedimentos, e no 2 aqui, o mais importante, ele está dizendo que o dado o dado é incorreto. Então essa leitura aqui é bem importante. Bom, tudo isso é feito seguindo um procedimento, né, dos dados anemométricos, né, os dados da BSRN, né. Aqui ele coloca os valores mínimos, né, fisicamente possível, extremamente raro, né, a evolução temporal, a comparação entre sensores, né, do procedimento 4, né, das variáveis anemométricas. Então você olha aqui, ó, temperatura, né, temperatura 25 metros, e no caso temperatura 50 metros, no caso da BSRN, né, uma variação de 5 graus no período de 1 hora, é um fenômeno extremamente raro. A evolução temporal, né, uma variação de 0,5 graus num período de 12 horas consecutivas. Isso é muito improvável. Então significa que esses dados, né, estão incorretos. Já a velocidade de ventos, por exemplo, assim, uma variação de 0,1, né, num período de 3 horas consecutivas, um vento muito constante, né? Variação de 0,5 num período de 12 horas consecutivas. Ou ainda, né, dados de sensor mais alto que os dados, dado de sensor mais alto, maior que dados do sensor mais baixo no mesmo momento. Então, uma variação muito grande no caso da comparação entre sensores, né? Você tem um sensor que está variando pouco e o outro sensor está variando muito na mesma hora, significa que tem algo estranho. Aí a gente tem a questão das variáveis meteorológicas, né? A temperatura, a umidade relativa, né? Todos os procedimentos aqui usados pelas estações do sonda. E, finalmente, as radiações, a radiação global, né? Cada um desses dados aqui, de radiação de onda longa, né? O par, que é a radiação fotossensível ativa, né? E a iluminância, tá? Cada uma delas, né, a gente tem aqui
cada avaliação desses instrumentos. Bom, então se a gente for aqui no banco de dados, nas estações, estações do banco de dados, a gente vai, na verdade, nas estações, se vocês forem nas estações, vocês vão pegar uma estação, por exemplo, vamos pegar aqui a estação de Florianópolis. Então, na estação de Florianópolis, vocês vão ver que ela, infelizmente, vai até aqui, abril de 2019. Mas ela vai até 2004, desde 2004. Então, ela não é completa, vocês podem ver que vários dados aqui não estão válidos, né? Não existem, né? Mas os dados válidos, vamos pegar aqui, por exemplo, fevereiro de 2015, que foi um fevereiro, 2014, desculpa, que foi um fevereiro muito quente, infernalmente quente. Então vamos abrir esses dados, o que a gente vai ter, né? Um arquivo em 7-zip, né? O formato que eles colocaram é esse. Eles têm formato zip e 7-zip. E aqui a gente... Ops, vocês não estão vendo. Agora vocês estão vendo. Vocês vão encontrar um arquivo com a descrição, né? Com o descritor, com a validação dos dados, e um arquivo com as mesmas variáveis com os dados em si. Então, olha, pode ver aqui, os dados estão aqui tu tens um dado do ano, do dia e da hora, e as variáveis. Depois você vai ter que encontrar o header, né, o cabeçalho, para saber o que cada uma dessas variáveis aqui. Mas aparentemente, né, a gente tem aqui variáveis negativas, as componentes do vento, né? Componentes norte-sul e leste-oeste do vento. Aqui a gente tem a temperatura e aqui a umidade relativa à pressão. E aqui provavelmente a radiação, né? A radiação e a direção e a velocidade do vento. Aliás, aqui ultimamente. E aqui esses dois devem ser as componentes do vento. Meio estranho, mas parece que é isso que está ali dentro. Se a gente for ver, né, nesse outro banco de dados, a gente está vendo para as mesmas variáveis a validação. Então, olha só, cada uma delas foi validada, né? Esse algoritmo, ele classificou cada uma dessas variáveis. Pode ver que a maioria deles está em 599. Tem 3 algoritmos, não tem um porque ele não é necessário, né? Porque o dado está aqui, então não tem muita necessidade de fazer aquilo que não foi possível medir. Então, eles só estão colocando os dados que estão disponíveis. Então, se tu fosse preencher uma série temporal, aí você colocaria esse dado lá como faltoso. Bom, era isso, né, que eu queria conversar com vocês. Então, vou passar os trabalhos que vocês precisam fazer.